Você achou que o Mundial tinha acabado quando o juiz apitou? Achou que o espetáculo havia terminado com o cronômetro zerado? Que os gritos de comemoração ou frustração seriam os últimos sons da noite? Pois é, achou errado. Porque o verdadeiro clímax dessa história não aconteceu dentro das quatro linhas. Aconteceu depois, no caos, no improviso, no improvisado teatro da confusão que tomou conta do pós-jogo. Foi uma daquelas cenas que fazem a FIFA torcer o nariz, os torcedores se exaltarem nas redes e os comentaristas girarem o microfone para todos os lados. E no meio disso tudo, um nome surgiu como protagonista inesperado: João Pedro. Sim, ele mesmo. O cara que até então era só mais um rosto nos holofotes do futebol moderno, que jogava, provocava e deixava o campo. Mas dessa vez, ele decidiu falar. E o que ele disse? Meu amigo. Foi direto, cortante, com um tom que não pedia desculpa nem fazia rodeios. Era a versão dele, sem filtro, sem intermediários, e com uma mensagem que ainda ecoa no mundo da bola. Segura firme, porque o que você vai ver a seguir não é apenas mais uma entrevista. É a fala de quem estava lá no olho do furacão e decidiu contar o que realmente aconteceu naquela treta com o PSG no final do Mundial. Vamos por partes, porque tudo começou com um clima estranho, daqueles que você sente no ar antes mesmo de algo explodir. Não foi um lance isolado, nem uma reação pontual. Foi uma sequência de olhares atravessados, gestos provocativos e disputas que pareciam muito mais pessoais do que esportivas. João Pedro estava no centro disso tudo. Desde os minutos finais, ele já dava sinais de que a noite não terminaria como qualquer outra. Caminhava pelo campo como se estivesse esperando algo, como se soubesse que aquilo não ia acabar bem. E de fato, não acabou. Quando o apito final soou, em vez de comemoração e abraços civilizados, o que se viu foi dedo na cara, empurrão e gritaria. No meio da confusão, câmeras captaram João Pedro gesticulando, apontando, discutindo com membros da comissão do PSG. Um bate-boca daqueles que parece pequeno na hora, mas que explode quando os microfones são ligados. E explodiu. Horas depois, em zona mista, João Pedro apareceu. E não fugiu. Muito pelo contrário. Parou, olhou firme para os jornalistas e soltou. Sabe o que mais me incomoda? Não é a provocação. Isso aí é do jogo. O que me incomoda é o desrespeito mascarado de superioridade. É achar que podem falar o que quiserem como se fossem intocáveis. Eu não sou de abaixar a cabeça. A frase bateu como um soco no ambiente e virou manchete no mundo inteiro. Porque pela primeira vez desde o final da confusão, alguém assumia uma posição clara, com palavras que não deixavam espaço para mal-entendidos. Ele continuou. Eles estavam esperando que a gente se calasse, que aceitasse tudo com um sorriso, que a gente ouvisse e engolisse. Mas o futebol não é feito de silêncio, é feito de atitude. E hoje eu tive. Não era apenas uma resposta, era uma acusação, era um manifesto. E a cada nova pergunta, João Pedro parecia mais disposto a ir fundo, a não deixar nada passar. Não adianta vir com discurso de fair play depois que o sangue já esfriou. Na hora que estavam provocando, ninguém apareceu para separar. Agora querem posar de vítimas? Me poupe ali, a situação já não era mais apenas uma treta esportiva. Era um episódio de orgulho, ego, postura e principalmente de narrativa. Cada lado contava uma versão. Cada câmera mostrava um ângulo. E o mundo tentava juntar as peças, mas João Pedro não queria que ninguém interpretasse por ele. Queria que entendessem diretamente, e por isso foi ainda mais longe. Se ser verdadeiro incomoda, problema de quem se incomoda. Eu falei o que vi, reagi ao que ouvi, e se tiver que fazer de novo, faço. O futebol está cheio de atores. Hoje eu preferi ser real. Naquele momento, a entrevista deixou de ser um relato. Virou uma declaração de guerra simbólica. Não uma guerra de chuteiras, mas de postura, de orgulho, de honra. Porque João Pedro não apenas expôs o que aconteceu, ele colocou em xeque toda uma estrutura de poder dentro do futebol mundial. A ideia de que certos clubes ou instituições estão acima da crítica, que tudo que fazem é aceitável porque tem dinheiro, visibilidade ou influência. E foi além. Tem gente que acha que camisa pesa mais que atitude. Eu prefiro acreditar que quem tem peito para falar a verdade carrega mais história do que quem se esconde atrás do escudo. Pausa. Silêncio. A imprensa, que antes estava apenas cobrindo mais uma coletiva, agora ouvia uma fala que beirava o manifesto. João Pedro não queria ser interpretado como coadjuvante da confusão. Queria ser entendido como um dos poucos que teve coragem de falar. Não houve pedido de desculpa.
Não houve tentativa de amenizar. O que ele entregou foi cru, e justamente por isso ganhou tanta repercussão. Nas redes sociais, a fala dividiu opiniões. Uns aplaudiram a coragem, outros criticaram a provocação, mas ninguém ficou neutro, porque a verdade, por mais incômoda que seja, tem esse poder. Ela obriga a gente a se posicionar, e foi justamente isso que João Pedro queria. É fácil ser diplomático quando a câmera está ligada. Difícil é manter a mesma postura quando o jogo esquenta. Eu escolhi ser coerente. Quem não gostou, que jogue melhor da próxima vez. Uma última frase, antes de sair. Futebol não é desfile de boas maneiras. É arena. É confronto de ideias, de estilos, de orgulho. E eu não vou pedir desculpa por ser intenso. Isso aqui não é teatro. É mundial. A noite que era para ser de festa ou de reflexão virou muito mais do que isso. Virou palco de uma das entrevistas mais contundentes do futebol recente, e tudo por causa de um nome que talvez poucos esperassem que falasse, mas que, quando falou, fez o mundo parar para escutar. Para alguns, ele foi apenas mais um jogador descontrolado que deveria ter pensado 2 vezes antes de falar. Para outros, ele foi a voz de quem se cala há tempo demais, de quem aguenta provocações, desrespeito e tratamento desigual por conta da origem, da história ou do escudo que carrega. O que é certo é que ele falou, e ao falar, obrigou o mundo a escutar. Hoje, semanas depois, as imagens da confusão já esfriaram, as análises táticas foram feitas, as estatísticas publicadas, os prêmios entregues. Mas o que ficou marcado mesmo foi a fala, porque no fundo, a gente sabe, o que move o futebol não é só o que acontece nos 90 minutos, é o que acontece depois, é o que ecoa, o que vira frase de impacto, o que é lembrado. E João Pedro, naquele pós-jogo caótico, conquistou isso? João Pedro saiu da sombra naquele instante, não por um gol, não por um drible, mas por uma fala. Uma sequência de frases que incomodaram muita gente, ecoaram entre os bastidores e deixaram claro que, mesmo quando o jogo acaba, o futebol continua vivo. Nas palavras, nos posicionamentos e na coragem de quem não se cala. A confusão com o PSG virou só o estopim. O que veio depois foi muito maior. Foi o choque de 2 formas de ver o futebol. Uma que prefere o controle, o protocolo, a imagem imaculada, e outra que aceita o caos, a emoção, o lado humano, até quando isso significa levantar a voz e encarar as consequências. E você? De que lado está nessa história? Do lado dos que preferem o silêncio protocolar? Ou do lado dos que, como João Pedro, falam o que pensam, mesmo sabendo que isso pode custar caro? Conta aqui nos comentários. A gente vai fixar a melhor resposta. Valeu e que Deus te abençoe.